Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Pronto Socorro de Cardiologia do Hospital Guadalupe. O pronto socorro onde os médicos são cardiologistas. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa Hora de Saúde, o programa dominical de saúde, transmitido aqui em Belém, em todo o estado do Pará, pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, e para o mundo todo, neste exato momento, pelo link tvrba.com.br, ao vivo. Eu falo todo domingo, nós temos espectadores no Canadá, na Noruega, em Portugal, na Alemanha, no Brasil, do Amapá até o Rio Grande do Sul. Então, daqui a pouco, assim que acaba o programa, chegam os WhatsApps comentando o programa. Este programa ele tem um super apoio da Macedo Hospitalar, tudo que se vende em Belém de material hospitalar com o Macedo, do Shopping da Saúde, ali, passando um quarteirão depois da Curuzu, no Almirante Barroso, da Sion, que é o hospital hoje de referência de tratamento de câncer em Belém, do Hospital Guadalupe, o hospital que tem um pronto-socorro de cardiologia, em que todos os médicos são cardiologistas, tá? E atendimento de cardiologia 24 horas, e da Neurogênesis. A Neurogênesis é que trata de genética, é que trata de neuropediatria, neuroclínica, neurocirurgia, neurointervenção, capitaneada pelo professor Dr. Éric Pascoal, que é uma das nossas referências mundiais em cardiologia e em neurologia da nossa região. E, para começar, o nosso convidado de hoje é o professor Éric Pascoal, que vem falar para a gente sobre genética e coronavírus. Aí nós vamos notar que tem coronavírus que complica quem pode, não é quem quer. Está tudo programado e talvez por isso é que os resultados do coronavírus variem em cada região, em termos de evolução. Éric, você que é um neurocirurgião de referência mundial, você que tem um monte de trabalhos nas principais revistas médicas do mundo, e, de repente, eu leio vários assuntos que você, desde a tua tese de doutorado, em que você mexe com genética e doenças neurológicas. Como surgiu o teu interesse de relacionar doenças neurológicas e genética aqui na região norte, aqui em Belém? Bom dia. Obrigado, professor Eduardo, pelo convite. E realmente é um tema bastante apaixonante você falar de genética, porque talvez seja a luz de tudo, né? Que, na verdade, consiga explicar o porquê que a gente tem uma maior predisposição a desenvolver determinadas doenças e, em cima disso, você acabar utilizando terapêuticas focadas, individualizadas em cada população. O tema me chamou a atenção em relação à parte neurológica por conta das observações, como já foi exposto anteriormente aqui no programa, em relação a determinadas doenças neurológicas que surgiam aqui na região e que a gente não observava com a mesma frequência em outras regiões, né? E até mesmo fora. O que também nos trouxe a paixão em querer desenvolver trabalhos nessa área era exatamente procurar correlacionar com a nossa população, já que nós somos miscigenados. Então, se a gente for comparar os diversos trabalhos produzidos
em genética, hoje não se aceita você não colocar a ancestralidade como um fator importante. Então, com isso, o grupo que nós trabalhamos em conjunto, muito de perto, da Universidade Federal, né, que é coordenado pela professora Andrea, do Laboratório de Genética Humana e Médico, ele nos incentivou cada vez mais a estudar as variações, né, as variações da normalidade dentro das doenças neurológicas que a gente gostaria de estudar. Na nossa área em específico, relacionado às doenças cerebrovasculares tão incidentes aqui na região. E a questão da epigenética, né, que está cada dia mais em desenvolvimento aí, em estudo, né, depois do projeto Genoma e do projeto Epigenoma lá, tudo envolvendo ancestralidade. Legal. Então, isso nos levou a essa a busca dentro das doenças neurológicas aqui na região. Eric, isso tudo é fantástico, porque é da nossa região. Eu já li os teus trabalhos e agora estamos escrevendo essa relação genética com o coronavírus. Explica para a gente, eu acho que todo mundo que está nos assistindo está querendo saber qual a relação que existe entre a palavra genética e a palavra Covid-19. Sim. O que tem a ver? O que vocês encontraram até agora? Bom, em uma conversa informal, tanto com a professora Andrea como com o professor Romeu, que também faz parte do mesmo grupo e atualmente está atuando mais no Hospital Filloyola, a gente comentava muito que talvez à luz dos tratamentos viessem da genética, como sempre nós conversamos naquela roda de bar, como se diz, né? Então, e que não seria diferente nessa situação. Chegamos até a comentar que o comprometimento em relação às populações lá da Ásia e da Europa, e depois na América do Norte, e para cá, para a América do Sul, seriam completamente distintas, né? E a influência seria muito pela ancestralidade, com a epigenética, na verdade, determinando essas mudanças comportamentais, né, de expressão da doença. E é exatamente isso que a gente tem observado. Então, com isso, a gente começou a mapear o que tinha de publicação na literatura. Óbvio, muita publicação que surgiu recente, em pouco tempo, né, nos 5 meses desse outbreak aí, e nessa produção científica, se você colocar no PubMed, que é uma das bases de dados para a gente pesquisar em literatura da saúde, você vai encontrar, na verdade, há 3 semanas nós colocamos, minto, 2 semanas tinham 8.000, quase 9.000 trabalhos, entre revisões, entre descrições da parte genética, clínica, observações, editoriais, né? Então, uma produção científica assim para 5 meses muito grande. Óbvio, coisas substanciais com valor e outras, na verdade, sem muita expressividade, sem acrescentar nada. Foi então que nós começamos a procurar. Bom, como o foco era procurar doenças neurológicas, fazendo o mapa, que é um objetivo da nossa parceria, da nossa ligação do grupo, né, da genética com o grupo da neuro, a gente, bom, então se essa doença afeta o sistema nervoso central, vamos procurar então quais são os fatores que acabam determinando essa relação. Para isso a gente teria que mapear critérios de gravidade, critérios de relação de comprometimento pulmonar, né? Critérios de comprometimento, na verdade, daquela tempestade da inflamação que está tão na moda falada aí, já foi estudado antes em outras pandemias, como na infecção pelo influenza, pelo próprio coronavírus, o anterior já que afetou lá a Ásia e o Oriente Médio, né? Que é a SARS-CoV-1. Então, observando que, na verdade,
cerca de 36,5% até 40% dos indivíduos graves que estão internados, né, eles apresentam sintomas neurológicos do mais diverso espectro, né, dos quais pode variar desde uma simples dor de cabeça até um quadro grave de um coma, né? A gente procurou, então, entender por que alguns indivíduos desenvolviam e outros não. Obviamente que é um estudo descritivo com base em toda a literatura levantada, mas a gente começa a pesquisar nos ambientes em que a gente acaba atuando e observa que o que foi descrito talvez se repercute aqui em nossa região, porém, talvez a gente não esteja focando na questão neurológica, mas sim na pulmonar, que é a mais grave. Um estudo em Wuhan, lá, que foi feito logo depois de 2 meses da doença, ele demonstrou que os indivíduos que estavam internados, eles tinham, que seriam os casos moderados ou graves, eles tinham até 37% de chance, né, desenvolvendo doença neurológica central ou periférica, dos quais a mais frequente é a do sistema nervoso central mesmo, com um percentual de 25%. E, em cima disso, a gente começou, então, a pesquisar quais eram os genes envolvidos aí com o coronavírus, né, 2, do SARS-CoV-2. E, dentre eles, como já foi descrito, e eu acho que isso é o que é mais bem expresso para a população, é o gene relacionado à angiotensina 2, né? Que, obviamente, o senhor, como cardiologista, especialista da área, e os demais sabem tanto quanto que esse gene está diretamente relacionado à regulação do vaso, né, quanto à sua dilatação e a sua compressão, determinando maior chance ou não de ter hipertensão arterial sistêmica. Então, se a gente for pensar no Brasil, cerca de quase metade da população, de norte a sul, né, tem hipertensão arterial sistêmica. 50%, né? Com certeza. Uma de 40 anos, 50%. Exatamente. E aí, o que se deve considerar aí? Se você tem uma população que tem quase metade é hipertensa, que pode ser de origem genética realmente, ou de origem adquirida, né? Porque a expressão da proteína deste gene, ela é feita a partir de uma predisposição. A gente comenta, esse gene que expressa o receptor que capta a angiotensina 2, ele é um gene que ele pode estar mais expresso, pode estar mais expresso ou menos expresso, que em epigenética a gente consegue interpretar da seguinte maneira: um indivíduo teria a doença primária, que ela é passada de pai para filho. Então, se o pai é hipertenso, a chance do filho ser hipertenso, ela aumenta substancialmente. Certo. Principalmente se a mãe também for. Se a mãe for, ele vai ser com certeza, que é a lei mendeliana, né, que a gente já ouviu, já estudou no passado. Só que só isso não explica o porquê outros indivíduos desenvolvem a hipertensão, né? Então, a hipertensão ela pode ser adquirida? Pode. O indivíduo que está no sobrepeso tem um aumento da resistência periférica e, por conseguinte, ele vai estimular, né, como um fator ambiental, uma maior expressão do receptor da angiotensina 2. E aí o indivíduo vai se tornar hipertenso. Para bem aí, Eric, bem aí na angiotensina 2 e hipertensão, que o nosso tempo acabou do primeiro bloco. Só um instantinho, a gente continua.
Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes dos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia, uma vida em nossas mãos. Pronto Socorro de Cardiologia do Hospital Guadalupe. O pronto socorro onde os médicos são cardiologistas. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes dos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia, uma vida em nossas mãos. Pronto Socorro de Cardiologia do Hospital Guadalupe. O pronto socorro onde os médicos são cardiologistas. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos com o professor Éric Pascoal, falando a respeito de receptor de hipertensão, receptor do coronavírus, da doença e o fator genético da doença. Éric, explica para a gente essa história do receptor de hipertensão e o receptor do coronavírus. Então, o receptor da angiotensina, né, que é a angiotensina 2, que é o mesmo receptor envolvido com o processo da hipertensão sistêmica, arterial sistêmica, ele é o principal ligante do vírus. Tá? Através dessa proteína que ele tem aqui, que é de superfície, que é a proteína S, elas são altamente ávidas, essas proteínas, pelo receptor de angiotensina 2, que é expresso em várias localizações do corpo, em especial no pulmão, tem no intestino também, e no sistema nervoso central e nos vasos. No sistema nervoso central, especificamente na região profunda, né, e no tronco encefálico, por conta dos núcleos de controle cardiovasculares e respiratórios. Esse receptor, ele possui uma certa variabilidade, né? E essa variabilidade dele faz com que ele seja mais predisposto a tornar o indivíduo mais suscetível a uma infecção ou menos suscetível a uma infecção. Então, só para a gente ter uma ideia, o receptor da angiotensina 2, ele tem, em média, 20 variações que são, na verdade, não predispostas a uma boa resposta, ou seja, indivíduos que serão infectados. Tá? Tem em torno de 8, os indivíduos não serão infectados, porque o receptor tem uma variabilidade que a proteína S do vírus, que a gente observa, não liga muito bem nesse receptor. E um grupo intermediário com variações que, na verdade, a gente acaba observando que o indivíduo é um portador são, ou seja, ele liga, mas o indivíduo não desenvolve a infecção, né? Certo. Obviamente, para a gente poder entender, a doença ela se estabelece através de 5 formas de que o vírus acaba determinando um processo de ligar e desligar os genes, né? Para a gente entender isso, aqui a gente tem uma distribuição da susceptibilidade do humano, do homem, né, com o vírus, o coronavírus. Nesse caso, nós teríamos genes que estão mais relacionados à infecção, genes mais relacionados com a piora dos sintomas respiratórios, genes mais relacionados com a gravidade do processo e genes relacionados com a inflamação e os genes relacionados à neurovirulência. Então, para a gente ter uma ideia, se a gente for observar, o gene da angiotensina
por ele ser altamente expresso, ele está presente em qualquer uma dessas situações. Só que ele, por si só, apenas ligar o vírus na célula, não faz com que o indivíduo vá ter uma maior infecção, ou uma superinfecção, ou uma infecção menor. Vai depender tanto da variabilidade dele, como também da sinalização através de outros genes. E um desses principais é exatamente esse TMRPSS2, que é um outro gene que está expresso muito frequentemente na superfície das células, produzindo uma protease que envelopa o vírus após ele se ligar ao ao receptor da angiotensina 2. E, com isso, o vírus é envelopado, vai para a célula e se replica mais. Ou seja, se você expõe a mais vírus... A palavra que tu está usando, envelopar, é para juntar o conjunto e colocar dentro da célula. Dentro da célula. Lembrando que é um vírus de RNA, é uma hélice só, e ele precisa de energia para funcionar, ou seja, ele precisa de mitocôndria. Né? E onde nós temos as mitocôndrias presentes? Exatamente onde tem vaso, cérebro, coração e pulmão. Tudo que nos dá energia. Né? Eric, só para entender esse diapositivo que está na tela, o receptor de angiotensina, ele existe em humanos e no morcego, é? Não, na verdade, ele existe no morcego, ele existe em si, só que provavelmente ele é um portador são, né? Ele deve ser o polimorfismo que nós temos, né? Que são os dois polimorfismos que estão relacionados a você ligar, mas não desenvolver a doença, né? Ah, certo. Tá? Então, outros genes, obviamente, estão envolvidos nesse processo, nessa cascata da infecção. Né? Então, indivíduos que tenham dificuldades de fazer o processo da produção das lecitinas, de você conseguir digerir melhor, na verdade, berinjela, tomate, né? E tem uma nutrição que, na verdade, não se adequa, são indivíduos que têm uma tendência a desenvolver, conforme a presença desse gene FUT2, uma dificuldade de impedir a infecção, ou seja, está diretamente relacionada à nossa imunidade inata, né? Esse outro gene, que é o MTHFR aqui, ele é um gene que está muito relacionado ao processo da metilação, né? Ou seja, quando você consegue expressar diferente as proteínas do DNA, né? Que é a tal da primeira fase da epigenética, né? Em que você consegue fazer a metilação do gene. Correto. E por aí a gente passa. Então, tem os genes que estão relacionados com a piora dos sintomas respiratórios, que é o da angiotensina 2, o próprio gene que envelopa o vírus junto com o da angiotensina 2 está presente nessa situação, exatamente porque ele é muito expresso no pulmão, né? E com isso acaba fazendo uma liberação de citocinas. Por isso que se tem muita interleucina 10 no processo inflamatório que se estabelece no pulmão, né? E é nessa situação que a gente tem, então, também aquela correlação da cascata de coagulação, que está muito diretamente relacionada à presença dos fatores inflamatórios, né? Então, se você inflama mais, você tem mais tendência a fazer coagulação intravascular disseminada, né? Que são as tromboses. Por isso se tem usado tanto a questão dos anticoagulantes como prevenção. E os locais mais comuns são, obviamente, a questão do pulmão, ou sistêmico, quando o processo se agravou com processos inflamatórios generalizados, né? Como vocês têm dosado essas coisas? Eu sei que você tem um apoio e o grupo faz parte da Universidade Federal. Como é que vocês têm feito isso? Na verdade, a questão dos genes em si funcionaria como um mapa genético. Você já teria que ter um rastreio da população, né, em que você está estudando, que seria, no caso aqui, a região no Brasil, e ela nos permitiria, através de um mapa, você fazer um rastreio
para saber se aquela população é predisposta ou não. Mas só a questão do gene não é o suficiente, né? Porque cada gene tem um marcador, ele tem um custo. Imagina o da angiotensina, ele tem, na verdade, 30 polimorfismos, né? Isso, para termos de medicina pública e de ação, não seria efetivo você realizar. A pesquisa ela te ajuda, na verdade, a focar nas terapêuticas promissoras, tais como da interleucina 6, você tem o toxizumab, né, do receptor da angiotensina 2. Num grande número, você sabe que, na verdade, são os indivíduos que têm maior chance de infectar, você usa os bloqueadores daquele receptor, ou do TMR, do PRSS2, que você coloca o inibidor de protease, ou as ações diretas em cima da mitocôndria, impedindo a replicação viral com os antivirais, né? Certo. Eric, nosso tempo praticamente acabou. Você explicou tudo. A gente acaba de descobrir que quem complica não complica porque quer, complica porque pode. Porque tem que ter um histórico genético nessa história. Por isso que nos povos as respostas às vezes são diferentes. Então, tuas considerações finais, muito obrigado por ter vindo, por explicar tudo isso para a gente. Tá? Isso é uma coisa que é o conhecimento na crista da onda. E eu queria que você dedicasse o programa a teu critério. Tá? Palavras, considerações finais e fica a teu critério. Bom, eu agradeço o convite, na verdade é um prazer sempre estar aqui, ainda mais falar de um tema tão apaixonante como a genética e a medicina transrelacional, que na verdade é a medicina individualizada do futuro, né? Você falar, na verdade, que medicina ou a saúde ela não é exata ou ela não é lógica, como as ciências exatas, é você menosprezar de que tudo tem um quê e um porquê. E talvez o quê da variabilidade desta doença seja a questão da genética e a nossa resposta. Então, por isso, conhecer a genética com sua suscetibilidade através da variabilidade nos permite ações mais efetivas. Não poderia deixar de dedicar àqueles que influenciaram nas leituras, que foi, sobretudo, o que se tem mostrado com o coronavírus, que Charles Darwin, né, não deixou de ter razão, porque parece mais uma seleção natural das espécies, né? No entanto, não explica tudo, assim como também a lei de Gregor Mendel também não explica, e a epigenética de 42 também não consegue dizer tudo o que a gente gostaria. Mas eu gostaria de dedicar esse programa às pessoas que trabalham direto, que me influenciaram e que eu os admiro, que é a professora Andrea, do Laboratório de Genética Humana e Médica da UFPA, o professor Rômeo Burbano, que hoje atua no Hospital Filoiola, e o professor Sidney, que, na verdade, falou tudo e descreveu muita coisa sobre ancestralidade no nosso país. Isso tudo me influenciou e eu dedico o programa a eles. Puxa, super obrigado. O nosso tempo acabou de verdade. Nossos telespectadores aprenderam hoje que essas coisas todas têm todos uns porquês. É o que você falou, a medicina não é uma ciência exata, mas tem lógica. Então, muito obrigado, Eric, muito obrigado. E nossos telespectadores, por favor, continuem em casa, porque diminui a chance de aumentar a carga viral e diminui a chance de adoecer. Uma semana iluminada para todos e até domingo que vem. Obrigado, Eric. Obrigado mesmo. Obrigado. Abração, pessoal.
Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes dos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia, uma vida em nossas mãos. Pronto Socorro de Cardiologia do Hospital Guadalupe. O pronto socorro onde os médicos são cardiologistas. Neurogênesis, com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.